Eu, de imediato, quero cumprimentar a todos e a todas, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui nesta manhã, uma manhã não tão ensolarada, né? Mas tenho certeza que será uma manhã agradável, já está sendo, na companhia dos colegas. Mais um momento que a gente tem para conversar sobre essas questões, né? E elas nunca findam, elas sempre se colocam, né? A gente volta a pensar sobre elas, que é propriamente o que a gente faz como professores, né? Que é propriamente o significado que a gente está fazendo, como é que nós entendemos esses movimentos curriculares que são feitos em termos das políticas públicas nacionais, a reconfiguração no sentido da educação básica. Então toda essa temática, ela de certa forma toca a todos nós, né? Ela é um movimento que nós vamos provocando uns nos outros, né? E que os próprios professores, os estudantes, a sociedade, os teóricos, enfim, é um movimento que vai articulando sentidos novos, né? Configurações novas sobre o que nós fazemos. E de certa forma não poderia ser diferente, né? Não poderia ser assim tão estático a ideia, né, de que a gente fizesse sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, e que não tivesse que pensar sobre o que fazemos e novamente recolocar a nossa tarefa. Então, essa é um pouco a ideia, né, de uma docência reflexiva, de uma docência que sempre se pensa no seu tempo, né? Se pensa na sua cultura, se pensa com os novos sujeitos, novos alunos que vêm na expectativa, né, de um projeto de vida, que vem na expectativa de uma perspectiva, um horizonte, né, para poder viver. Então, haja vista a grandeza do que a gente faz, haja vista a importância do que a gente faz, é que nós, de certa forma, precisamos uns dos outros, né, como colegas, e esses outros vão nos ajudando também a crescer como pessoa, a crescer como profissional, e esse crescimento, ele é o nosso esforço para com aqueles que estão chegando à escola, para aqueles que estão chegando ao mundo, né, e estão esperando uma nova formação. Então, um pouco dessa abordagem da interdisciplinaridade da educação básica, ela tem muito a ver com esse reconfigurar da questão do conhecimento, esse reconfigurar do lugar do saber em relação à própria dinâmica do mundo, né? Ela vai emergir assim como uma espécie de crise, né? Como uma espécie de crise em relação a uma forma de saber cristalizada, uma forma de saber que nós também produzimos, uma noção em relação ao saber. E essa crise, ela vai, não tem uma saída única, mas ela vai significar alguma coisa para nós. E é isso que talvez a minha fala vai tentar mostrar. Ela vai significar uma abertura, né? E vai nos mostrar que não tem um saber monológico sobre o mundo, não tem um saber único, mas que esse saber exige sempre de nós abertura, né? Exige de nós sempre a ideia de sair de uma gaiola fechada, né, de um ambiente fechado, escuro, assim como a ideia das ideias de Canário, do Machado de Assis, né, de uma gaiola que está num ambiente fechado, escuro, para uma ideia de uma liberdade de pensar e de compreender o mundo, né, um vasto infinito. Então, um pouco dessa metáfora que nos ilumina, né? Assim, nós não somos prisioneiros do livro didático, nós não somos prisioneiros de uma forma única de exercer a docência. Nós estamos permanentemente recriando formas cada vez mais abertas, né, com os nossos imaginários, com as formas de comunicação, e isso vai possibilitando nós também sermos sujeitos do processo do fazer docente, sermos sujeitos do processo de construção escolar. E também convidar os outros a serem sujeitos. Então isso é uma espécie de aventura para a tematização, para a conversa. Eu vou começar aqui a minha fala, eu vou explicar o meu modo de trabalhar. Eu vou começar do mais, vamos dizer assim, daquilo que está mais elaborado em termos das políticas nacionais, para que a gente não comece da reflexão filosófica e depois volte para os documentos. Mas vou começar dos documentos, né? Então vamos tentar ver como é que os documentos vão configurar isso que eu acabei de dizer, né? Então os documentos vão chamar a atenção para essa questão. O que é interdisciplinaridade nesses parâmetros curriculares nacionais? A palavra deve ser compreendida nos termos em que é detalhada, nas páginas dos parâmetros curriculares nacionais do ensino médio. Sempre existiu, em menor ou maior escala, certa aspiração à unidade do saber. Essa unidade do saber, essa relação de uma coisa com outra, essa integração de um saber que articula, de um saber que dialoga com outros e se complexifica.
Isso é uma aspiração à totalidade, é uma aspiração a uma visão sintética, né? Em que a gente consegue estabelecer sínteses e produzir propriamente entendimento, né? Entender quando a gente consegue fazer essas relações. Os alunos devem ser estimulados a pensar de forma interdisciplinar e globalmente. Não importa se é na aula de literatura, ou de história, ou de educação física, ou de artes, né? O desafio é que eles consigam fazer essas articulações e pensar de forma global. Articular, seja um autor e outro, seja a primeira frase com a última, seja a unidade de significado do texto, seja a unidade de um filme, seja a relação do filme com a vida, seja a relação do filme com um tema. A ideia sempre é a possibilidade de tecer relações, pensar, estabelecer significados, construir sentidos. A grande questão aí do pensar globalmente é a dinâmica do sentido. É quando a gente diz, agora eu entendi, agora faz sentido. Então a aprendizagem está muito relacionada a isso também, a uma capacidade de produzir sentidos. Cada um de nós produz os sentidos de uma forma. Então essa capacidade de produzir sentidos, e cada vez sentidos mais globais e mais complexos, é o que propriamente vai produzindo a nossa inteligência e a nossa relação com o mundo. Planejar um programa com base nessa concepção implica considerar concomitantemente em cada item do trabalho escolar em 2 níveis de coerência. Primeiro, a coerência interna, com o corpo selecionado para a disciplina. Então, o primeiro nível da interdisciplinaridade, ele não se dá sem a disciplina, pelo contrário, ele se dá na disciplina. E esse nível é uma espécie de coerência interna, em que nós organizamos toda a disciplina, e vocês vão ver na minha fala, e essa disciplina faz todo sentido, porque ela dialoga as várias unidades, há uma totalidade daquela disciplina que nós vamos desenvolver. E nós conseguimos produzir essa clareza para os estudantes, como é que essa totalidade se presentifica em cada parte, como é que cada parte vai evidenciando uma parte dessa totalidade e vai dialogando com a totalidade mesmo. Então é um pouco disso, é na literatura, é nas artes, é na história, é na matemática. A própria disciplina tem o seu modo de se configurar que enriquece com a dinâmica interdisciplinar. Por que se enriquece? Porque a dinâmica interdisciplinar nos leva sempre a pensar na relação da parte com a totalidade. Nos leva sempre a pensar na relação da disciplina também com aquilo que ela comunica para além dela, com a visão de mundo que ela traz em si. Aquela ideia, me parece muito forte sempre do Paulo Freire, que a leitura da palavra, ela é sempre uma leitura de mundo. Ela não é simplesmente a leitura da palavra. Ela é sempre uma leitura de mundo. Então aí tem propriamente o germe dessa questão da interdisciplinaridade dentro da nossa disciplina. É uma janela para ver o mundo a partir daquele lugar. Então quando eu estou lendo Machado de Assis, eu estou metaforicamente abrindo uma possibilidade de ler o mundo pela literatura, de ler o mundo pelo texto. Quando eu estou numa aula de matemática, eu não estou simplesmente aprendendo uma coisa técnica, o cálculo. Eu estou abrindo uma ferramenta de compreensão do mundo e da realidade. E isso é o sentido interdisciplinar posto na própria disciplina. Então a disciplina é uma espécie de muro, ou uma espécie de murada que nós erguemos na cultura e que produzimos uma certa ciência, um certo saber sobre um objeto específico do mundo. E que isso não deixa de ser importante, isso é muito importante. O que acontece com o movimento interdisciplinar é que nós percebemos que não basta nós imaginar que essa murada tem que ser tão alta a ponto de que nós não possamos perceber o que tem do outro lado da murada. Só a matemática, só a história, só a sociologia. Vocês entendem essa dinâmica? Então, o interdisciplinar leva também a preocupação de como nós comunicamos isso, de como isso se integra com a dinâmica complexa do mundo. Então, esses muros têm que ser um pouco mais baixos e a gente consiga estabelecer relações. E por isso que o segundo nível, ele é propriamente não apenas interno, mas externo. E com isso, nós vamos primeiro dizer a relação com a área que se insere a disciplina. A área de linguagens. A educação física na área de linguagens. As artes na área de linguagem. A língua portuguesa e a literatura na área de linguagens. A língua estrangeira na área de linguagens.
A segunda pergunta é, qual a relação ou alguma coisa que possa unificar, né, a área, produzir a área? O que é o ponto epistemológico que agora não apenas configura a disciplina, mas que configura a área? Então, linguagens. É uma tentativa de dizer uma outra morada em que nós conversamos ou trabalhamos sobre uma coisa em comum. No caso da área de linguagens, a linguagem. A grande questão é a tematização sobre a linguagem. A linguagem do corpo, a linguagem escrita, a linguagem como modo de constituição da nossa humanidade, da nossa expressão estética. Enfim, a dimensão da linguagem aparece como um ponto articulador. Veja que é um ponto articulador. Que nós temos alguma coisa na constituição desse currículo, na constituição desse conhecimento, que se refere à questão da linguagem, às diferentes linguagens e propriamente à linguagem. Depois, da área com outras duas áreas, ou com as outras áreas dos parâmetros curriculares. Então, como é que a gente aproxima daí, né? Alguns projetos, alguns temas que fazem dialogar a área de linguagens com a área de ciências humanas, com a matemática e com as ciências naturais. Como é que a gente pode estabelecer alguns outros temas que façam esse guarda-chuva? Então, essa ideia, ela vai fazer dialogar, ela vai nos desafiar para dialogar, né? E ela vai quase convidar nós, né, a dizer assim, o que será que os nossos alunos pensam das nossas aulas? Né? Eles conhecem a todos nós e eles sabem que todos nós somos muito diferentes, que temos concepções muito diferentes quase sobre tudo. Mas eles têm que articular nossas diferenças todas, né, nas sínteses pessoais deles. Então, muitas vezes a interdisciplinaridade, vocês logo vão ver isso, ela é um desafio para que a gente favoreça os alunos a também estabelecer as relações. E que eles não fiquem abandonados para fazer relações sozinhos entre uma coisa e outra, né? Porque no fundo a gente acaba tendo que criar essas relações. E o último nível, que eu considero o mais importante, né, é com a realidade social. Eu penso cada vez mais, estou mais convencido, de que a dimensão da contextualização, essa dimensão da contextualização, ela não é uma brincadeira. Ela é sempre a atualidade do saber na interface da vida social. É quase como se os alunos percebessem assim, que relação tem entre esse texto, professor, e o que está acontecendo no noticiário de hoje. Então, se a gente consegue estabelecer relações com a vida da sociedade como um todo, a gente favorece que a nossa disciplina não fique isolada, ou não seja uma memória da escola que não tenha nada a ver com a memória da vida cotidiana. Veja o nosso desafio, né? É que a vida cotidiana seja provocada, e que essa leitura de realidade que se faz no cotidiano, ela modifique-se, né? Seja por uma poesia, né? Seja pelo domínio de uma capacidade de perceber, de calcular probabilidades, seja por uma capacidade de um conceito histórico, de se situar historicamente, que essas duas questões apareçam, a profundidade do conhecimento público e a capacidade de transportar ele e dizer, e agora, como lemos o mesmo fenômeno? Né? Após esse conteúdo, né? Estudando a história do Brasil, como nós compreendemos essa dinâmica? O professor não dá todas as respostas, né? Mas ele provoca as perguntas. Então, os alunos podem trabalhar aí com a ideia de projetos, né, que vão ver como é que isso está aparecendo hoje, como é que esse mesmo conteúdo está iluminando, né, uma série de questões que nós estamos vivendo. Os fundamentalismos religiosos, as crises políticas, a crise da democracia, a professora dizia assim, a falta de contato dos nossos estudantes, né, a incapacidade de participar de uma aula, o desinteresse, a drogadição, enfim, essas temáticas, cada uma delas a gente pode escolher em alguns momentos, né, e elas vão atravessar as nossas estruturações. E não tem obrigação de ser essa ou aquela, nesse momento, naquele, necessariamente. O importante é que isso apareça, né, que isso seja algo que nos leve a pensar o significado disso. A reflexão sobre cada item distinto e sua análise deve levar em conta todos os demais itens do complexo em que se insere, de forma que o aluno adquira ou desenvolva a competência de considerar o mundo e a codificação desse como um sistema interdependente. É o que eu dizia antes, né? Que ele vai percebendo essas relações de interdependência. Assim como para proceder à análise de coerência ou de contradição entre seus próprios valores e aqueles explícita ou implicitamente desenvolvidos no currículo escolar.
Então, os valores dos alunos, a sua cultura, a sua constituição, cada vez vão se reconstruindo nessa interface que nós vamos desenvolvendo os nossos conteúdos. Eles vão refazendo as suas análises iniciais, os seus saberes primeiros, e eles vão expandindo os seus horizontes, né? A cada autor convocado, a cada projeto desenvolvido, a cada experiência de significação nova, eles vão expandindo essas possibilidades. Então a interdisciplinaridade nos traz para esse cenário, para esse chão da existência, né? Em que a gente repensa no próprio existir, como é que o nosso agir pedagógico vai abrindo possibilidades de interpretação para os nossos estudantes. E vai permitindo a eles a reconstrução das suas interpretações prévias, né? E é um lento caminhar, né? Porque é um caminhar que demora para que também eles vão compreendendo, né, como que isso pode ter significado. Um texto simplesmente não significa, um filme simplesmente não significa, uma observação da realidade simplesmente não significa. Tem todo um trabalho de mediação, tem todo um trabalho, né, de descoberta, de reflexão sobre a vivência e sobre a experiência. Como sintetiza Júlio Torres Santomé, especialista em currículo integrado, a complexidade do mundo e da cultura atual obriga a desentranhar os problemas com múltiplas ferramentas, tantas quanto são as fornecidas pelas áreas do conhecimento. Então, muitas ferramentas nós temos à disposição pelas distintas áreas do conhecimento. E essas múltiplas ferramentas vão permitindo colocar os sujeitos numa outra relação com o conhecimento e com o mundo, né? Eu tenho usado a metáfora, né, de que a gente sai do andar térreo, que é onde a gente vive no cotidiano, né, e que a gente vai simplificando as coisas, né? A vida cada vez vai simplificando para poder viver, né? Mas quando a gente entra na escola, a escola vai devolver a complexidade do mundo. E ela cria uma escada, né, que nos leva a um segundo andar, cheio de janelas amplas, né, e nos tira daquele lugar, né, que nós não temos muitas vezes janelas amplas, nós estamos fechados no recôndito da casa, no recôndito da vida. Então, cada vez que um aluno nosso chega à aula, na verdade, ele é levado para esse segundo andar e é convidado a olhar e compreender a própria vida, se autocompreender, de outro lugar, né? Seja por uma poesia, seja por um filme, seja por um conceito, né, matemático, um conceito histórico. Esse é o movimento que vai implicar. E isso, gente, qual é o significado disso? É um grau de liberdade que se experiencia, né? Muitas vezes a gente não entende isso, né? Para que ficar quieto observando a professora. Mas é um grau de liberdade novo. Eu não conseguiria pensar isso sozinho, né? Porque todo esse patrimônio da humanidade, o patrimônio cultural, ele abre o nosso universo de compreensão. Perceba o lugar que a gente tem na construção de uma cultura, né? Nós podemos ficar a vida inteira com um livro só, né? Ou com um programa de TV só. Mas a escola sistematicamente organiza, né, um currículo e uma formação que vai abrindo, descortinando coisas, fazendo pensar, repensar o que nós fazemos. Então, essa ideia são múltiplas ferramentas. A fotografia, a imagem, a música, o teatro, os esportes, os jogos, a escrita. São todas dimensões, né, que ampliam as dimensões humanas. Tudo isso vai ampliando as dimensões de conhecer, de autoconstituir-se, e que são fundamentais. Sem isso, os resultados seriam facilmente afetados pelas deformações impostas pelas perspectivas em que lançamos mãos como sujeito. Então, essas deformações, elas seriam os estrangulamentos da vida, né? As deformações é aquilo que nós sofremos cotidianamente e não temos condições de compreender. Grande parte de nós sente a dor, o sofrimento, mas não elabora. Nós sentimos, mas não conseguimos compreender o que é, por que sentimos. Então, a escola é um grande palco, não apenas de nós choramingar, mas é um palco de nós compreender a coisa, de outro lugar, né? É um lugar especial na cultura. As pessoas sentem o drama da vida, né? Sentem o drama do desemprego, sentem o drama da aceleração da vida, sentem o drama
do nosso tempo, que está acontecendo, mas muitas vezes não tem ferramentas, não tem palavras para dizer, mas o que está nos acontecendo? E as nossas referências teóricas, as nossas áreas de conhecimento, elas possibilitam as pessoas. Vamos tentar compreender desse lugar. Então, nós trazemos uma narrativa elaborada, uma narrativa produzida com uma complexidade maior e as colocamos à disposição dos sujeitos. Né? Colocamos essas narrativas e como forma deles reelaborarem a própria experiência. Agora eu passei a compreender, né? Acompanhando as narrativas da história, acompanhando as narrativas da sociologia, da filosofia, das artes, eu passei a compreender a própria vida de outra forma. Então os nossos estudantes têm uma oportunidade que a escola lhes dá. E essa oportunidade, ela tem um significado que está muito para além da disciplina, como a memória do conteúdo em si. E se coloca na própria reconfiguração da vida e do sentido da vida. É por isso que a interdisciplinaridade vai romper com a ideia de que é apenas memória de conhecimento. É isso o significado. Não quer dizer que não tenha disciplina. Quer dizer que essa memória, ela produza algo na vida do próprio professor e dos próprios estudantes. Ele não pode falar como se fosse um ventríloco, né? Repetindo o que os outros dizem e não consegue compreender o próprio saber que ensina. Ele não testemunha que compreende o que ensina. Né? Ele ensina como se fosse um ensinar mecânico. E esse ensinar mecânico para um ensinar existencial e dialógico é o grande desafio do professor. Ele passa a pensar sobre o que está dizendo, ele passa a pensar sobre o que está propriamente ensinando. Deve-se sempre estimular o aluno a recorrer a outras disciplinas para compreender melhor aquela que está estudando em determinado momento. Não há nada de novo até agora que eu estou dizendo, né? Eu estou só retomando os documentos para que a gente perceba que essa fala, ela não é uma invenção nossa, né? Assim, estamos inventando nessa sexta-feira de manhã uma coisa que não esteja desde sempre nos atravessando, mas que ela se organiza ali, e não é para complicar a nossa vida, não é para dizer assim, minha nossa, e agora, né? O que vamos fazer? Eu estou tentando vir aqui colaborar, né, para dizer assim, é uma coisa tranquila, é um movimento que vai dando sentido teórico ao que nós estamos tentando no sentido prático. Imaginar que os alunos captem as relações porventura existentes entre as diversas disciplinas e as diversas áreas é ingenuidade. Isso tudo é do documento, né? É ingenuidade querer que os alunos façam todas as relações. Nós também precisamos ajudar a fazer relações. É necessário que criemos ou mesmo explicitemos essas relações. Veja, e a relação já me leva para a ponte entre o conceito e o vivido. O que isso tem a ver com a vida? E para que me serve esse saber? Quando o aluno pergunta para que me serve esse saber, o professor tem toda a oportunidade, não de ficar indignado com o aluno, mas toda a oportunidade de mostrar a ele, né, a relevância daquilo que está ensinando. Porque muitas vezes os nossos alunos não sabem a relevância do que estão aprendendo. Eu estive em Santa Rosa ontem e muitos dos meus alunos que estavam assistindo a fala, eles foram embora. Né? Porque eles não entenderam a relevância do que estava em questão. E talvez eles não estavam prontos para assumir o teor e o conteúdo que estava em questão. Então os nossos alunos nem sempre estão prontos para entender as nossas aulas. Não estão prontos para entender a relevância de determinados saberes. E nós também temos que ter paciência com eles. Não estou dizendo que nós temos que aceitar isso de forma absoluta, mas nós temos que ter paciência porque essa moralidade e essa capacidade de compreender certas questões, ela também vai se constituindo lentamente. Às vezes dá um mês de aula, 2 meses, 3 meses e você não tem turma ainda. Você tem pessoas, mas não tem turma de estudantes. Né? Porque os estudantes, as pessoas que propriamente vêm para aprender, eles ainda não estão construídos como sujeitos de aprendizagem. Eles são boas pessoas, são pessoas maravilhosas às vezes, mas ainda não entenderam o que é o aprender na escola. Vocês me entendem essa coisa? Então talvez o desafio anterior nosso não é simplesmente já começar ensinando, mas é favorecer que eles vão construindo uma mobilização, né, e um interesse por aquilo que nós fazemos. A nossa vontade é de realizar tudo no primeiro dia de aula, né? Realizar todo o programa.
mas essa coisa, ela, na condição humana, ela é mais radical. Então, pensar de forma interdisciplinar é pensar a complexidade do fazer pedagógico, né? Uma complexidade que exige de nós, de cada um, sensibilidade e, ao mesmo tempo, entendimento, né? De como esse movimento se processa. Bom, essas relações, né, nós devemos favorecer com as relações, tornar disponíveis vários recursos. Então, a aula não pode ser só expositiva. Tudo aquilo que é só isso ou só aquilo vai causar problemas, porque isso elimina a complexidade. Ah, então quer dizer, professor, que nós podemos usar a música. Eu vou passar o ano inteiro só com música. Não dá. Ah, então quer dizer que a gente pode usar o cinema. Eu passo o ano todo só com o cinema. A ideia aqui é que a gente valorize para cada tipo de aprendizagem necessária um tipo de recurso necessário. Que a gente pense a complexidade disso. O que provoca, né, esse saber? O que produz esse saber? E isso é pensar a complexidade do lado. Devemos nos certificar que a compreensão dessas relações de fato ocorreu pela avaliação. A avaliação tem um sentido muito grande nessa proposta, assim como o planejamento. A concepção, o planejamento, a operacionalização e a avaliação. Esses vários momentos do ato pedagógico vamos atravessar. Como compreendemos aquela unidade didática? Como compreendemos, né, essa totalidade da disciplina ao longo do ano? Como vamos operacionalizar pelo planejamento? Como é que vai ser o primeiro mês, o segundo, o terceiro, a primeira semana? Que relações vai ter com uma área e outra? Que relações, que projetos vão ser feitos? Que conceitos centrais vão ser desenvolvidos? Muito bem. Eu trouxe até agora, né, assim, mais uma explicitação do que os documentos nos propõem. Vocês têm alguma questão, alguma pergunta, né? Como está sendo filmado, eu geralmente costumo dialogar muito mais. Mas como a gente também quer preservar a memória, né, da fala, então ela nos engessa um pouco e nos coloca do ponto de vista mais teórico, né, e menos dialogal. Mas eu acho que a gente pode quebrar um pouco essa questão e abrir. O que ficou significativo dessa nossa leitura, né, dos parâmetros até agora? Sidney, uma contribuição, eu penso, quando você colocava ali, ao pensar a complexidade do fazer pedagógico, você trazia, por exemplo, o filme, a música. É importante pensar como gêneros textuais produzidos pela humanidade e que tem uma linguagem, é uma obra de arte, tem uma produção cultural envolvida, trabalha o ficcional e trabalha o real. E esses elementos, acho que eles contribuem justamente para fazer esse diálogo com esses diferentes campos, então, do conhecimento. Eu trabalharia mais nessa perspectiva de refletir a respeito, né, deste gênero textual, e menos na perspectiva da ferramenta única, mas como uma produção cultural importante para a produção, então, de entendimentos. Estou de acordo. Eu acho que é mais rica a tua categoria, né? A ideia das ferramentas, eu acho que justamente eles escreveram para o professor poder... Sim. Ela é mais pobre, né? Porque as ferramentas, de fato, não levam a esse entendimento, né? Que os nossos conteúdos são muito mais complexos, são formas de linguagem, né? São gêneros textuais de diferentes ordens. Sejam conceitos matemáticos até obras de arte. Só para não ficar caracterizado como... Mais alguma consideração, gente, desse primeiro movimento? Acho que a leitura, assim, com calma, né, a gente sempre volta a pensar o que isso impacta no nosso planejamento. Né? Tudo bem? Seguimos? Então, a minha continuidade de perguntas, e a mais radical é essa, né? O que é interdisciplinaridade? Como é que nós entendemos essa questão? Ela é uma metodologia ou ela é também um certo paradigma? O que vocês acham? Ela é uma metodologia de trabalho na escola, não deixa de ser, né? Mas ela também é uma concepção de conhecimento e de mundo. Então, me parece que as duas coisas não podem ser esquecidas por nós. As grandes críticas aos enfoques interdisciplinares na escola aparecem daqui. Quando a gente reduz a interdisciplinaridade a uma metodologia, a gente acaba caindo nisso que a professora Lídia apontava. A gente reduz a uma questão instrumental e uma ferramenta. E a gente hipostasia, ou a gente cristaliza. Imagina que interdisciplinaridade é simplesmente nós sentar no grupo e combinar alguma coisa em comum.
E a interdisciplinaridade não é apenas uma metodologia, é uma compreensão importante para nós. Ela é uma metodologia que se ampara numa concepção de conhecimento. Antes de ser uma metodologia, há uma compreensão sobre o conhecimento. Faz sentido? Então, nós podemos nos movimentar por uma certa organização da escola, né? Por projetos, por temas, né? Organização de seminários, nós podemos organizar, mas nós precisamos também ter clareza para cada um de nós e para o conjunto da escola que a interdisciplinaridade não se dá apenas nessa integração, nessa junção de áreas ou junção de pessoas. É mais do que junção, é mais do que caldo epistemológico, vai dizer o professor Figura. Ela é possibilidade de interrelação e interrelação do ponto de vista do conhecimento. É isso que faz sentido. Não adianta juntar as pessoas e estar na mesma mesa e achar que só isso basta. Ela é possibilidade de comunicação, ela é possibilidade de expansão de horizontes pelo diálogo. Então, antecipando um pouquinho disso, né? E para que serve isso? O que isso muda na educação básica e na atividade do professor e da escola? A mudança não é nada tranquila, né? No fundo, ela vai nos provocar. O que muda em termos de planejamento? Como é que a gente configura o planejamento? Que a gente quase não tem tempo para planejar, né? Se eu me recordo bem, no coletivo. A gente planeja muitas vezes solitariamente. Então, o solitário, a gente sempre corre o risco de só o solitário, que não tem gancho com os outros, né? Porque a gente nunca sabe o que os outros estão fazendo. Então, é uma atividade imensa arrumar o planejamento e mais ou menos saber como é que a nossa unidade de saber está relacionada com outras unidades. Em que momento elas podem se encontrar, ou se encontram em algum lugar. O currículo propriamente, né, seja na sua concepção, seja no seu desenvolvimento, seja na sua vivência, também exige de nós e pode, né, ser enriquecido com essa questão da interdisciplinaridade. E também, obviamente, toda a dinâmica de intervenção, seja ela específica na sala de aula, seja ela específica na escola, seja ela com a próprio entorno da escola. Como é que essa concepção vai nos levar a dialogar com os pais, com a comunidade, né? Vai nos integrar e nos aproximar muito mais com a comunidade. Em que implica dialogar com essa abordagem o campo conceitual? Então, do ponto de vista ontológico, do ponto de vista do que nós chamamos do que é a realidade. A realidade é algo que nos escapa, né? Que nós tentamos dizer, mas ela sempre é mais. Né? A realidade é como se fosse uma grande rede, do qual os nossos discursos vão construindo fios, né? Tentando construir fios para que um pouco dessa rede se ilumine. Né? A realidade é algo muito complexo. A gente tenta tratar dela, né? As nossas teorias, as nossas áreas de conhecimento tentam abarcar a realidade, mas elas são sempre dimensões da realidade e nunca a própria realidade, na sua totalidade. Vocês entendem isso? Então a interdisciplinaridade é uma espécie de reconhecimento. Olha, tudo que nós fazemos é um esforço de compreensão, né? Mas há muito mais, né, para se construir sobre isso. E por isso que as áreas são complementares. Por isso que nós não compreendemos o mundo só da sociologia ou só da literatura. Elas vão, cada uma dessas linguagens, vão entretecendo fios, tessituras, que nos permitem enxergar mais coisas, né? Por diferentes dimensões. Faz sentido? Então, da matemática eu vejo o mundo pelo cálculo, né? Pela probabilidade, pela estatística. Eu vou aprendendo a calcular quantas pessoas vivem aí, qual é a demografia dessa sociedade, quantos mortos, qual é o índice de mortalidade, qual é o índice de natalidade. Eu vou aprendendo a ver isso. Mas eu ainda, pelos números, eu ainda não vejo a vida. Pela sociologia, eu vou compreendendo, né, diferentes modelos teóricos que implicam o comportamento dessas sociedades ao longo do tempo, né, como é que elas se estruturam, as várias relações dentro da sociedade. Mas eu ainda não vejo a vida inteira e plena ali. Pela literatura, eu vejo a dimensão poética, a estruturação do mundo como forma
como forma ficcional, né? Como dimensão complexa e trágica da vida, né? Como proximidade da vida. Mas eu ainda, somente a literatura, eu perco as dimensões com a vida social e com outra linguagem lógica. Então, você entende, a interdisciplinaridade é um pouco o desafio que nós vamos percebendo como as nossas áreas se complementam, como diferentes linguagens podem e necessitam se comunicar, né? Então, o ontológico é o ponto mais importante, é reconhecer de que nós tratamos de objetos, dimensões, que são muito relevantes, mas que essas dimensões particulares precisam e podem se enriquecer com outros olhares, né? Então não tem aqui um lugar, só o professor de filosofia vai falar, só o professor de artes vai falar. Todos eles, de certa forma, vão se movimentar, né? E mostrar como nós podemos compreender complexamente uma realidade. Esse reconhecimento ontológico de que o mundo é complexo leva a nós a um movimento epistemológico. Então, lá na educação física, eu vou enriquecer a minha aula de educação física, né? Eu dizia ontem à noite, a gente pode aprender mais sobre nós mesmos, não a partir só de uma área. A gente imaginar que a educação física vai ser só apenas exercício físico, né? E que a única área que ilumina a educação física é o exercício físico, é o gasto calórico durante as aulas. Que pobreza nossa, né? De dizer que a educação física só serve para as crianças gastar mais energia. Então, quando só uma área ilumina, quando só uma dimensão ilumina, nós empobrecemos a área. Então a gente dizia assim, né? Vem saberes que vêm da fisiologia, mas também vem saberes que vêm da antropologia. A aula de educação física é uma aula de significação sobre o corpo, né? De compreensão sobre as nossas identidades. É uma oportunidade de socialização, uma oportunidade de jogar, é uma oportunidade de entender o valor do jogo na vida. Então eu estou só mostrando assim como que a gente pode enriquecer uma área com essa concepção mais complexa. Quando a gente assume só, matemática é só aqueles cálculos, é só lógica. Mas a matemática é muito mais do que só lógica. Ela é uma linguagem que dá acesso ao mundo. E que está toda hora nos jornais, nas revistas, nos noticiários. Quem não entende matemática não entende nem ler uma receita de bula. Fica um analfabeto na vida. Vejam só, e os nossos alunos às vezes eles acham, nós tivemos aulas chatas de matemática, nós tivemos aulas chatas de história. Por quê? Porque nós esquecemos de dizer a eles como é que a história ajuda nós a participar do mundo. Como é que a matemática, a sua linguagem, nos dá um potencial que sem ela nós não viveríamos, não construiríamos edifícios, não construiríamos carros, não faríamos nada sem essa ciência. Né? Então, quem vai para a engenharia vai saber a importância da matemática. Quem vai para a engenharia química vai saber a importância da química. Mas os nossos alunos de educação básica, eles recebem a química como um fardo. É um fardo aquilo. Mas logo ali na frente, né, eles vão dizer, nossa, sem isso as pessoas não conseguiriam ter sabor nos seus alimentos, né? Não conseguiriam receber outra forma, né, de tratamento da sua saúde. Então as pessoas começam a perceber o lugar da ciência, né, na produção da vida e na produção da própria existência. O ponto de vista epistemológico então nos leva a isso, a reconhecer e abrir para essas relações, né? Como eu estudei farmácia, eu depois da farmácia entendi assim, muitas coisas que a gente estudava na química e que não faziam sentido, né? Que a gente tinha que decorar para a prova, aquelas relações orgânicas e inorgânicas. E por isso que a dimensão contextual ela vai enriquecer a educação básica, né? Ela vai trazer um sentido, e muitos livros didáticos já estão fazendo isso. O movimento pedagógico, gente, é um pouco do que a gente dizia antes. Reconhecendo a questão interdisciplinar, é dizer assim, não tem um modo único de ensinar, e nem de aprender. Bom, professor, mas tem um certo, né? Nós precisamos construir. Nós é que vamos definindo quais são os melhores modos que nós encontramos para produzir aprendizagens significativas. O movimento curricular é esse, né? As relações dentro do currículo, as interfaces. Quando nós construímos currículo, nós temos que pensar nisso, né? Para que serve esse currículo? Qual a sua finalidade? Como que a gente garante essa finalidade na nossa estruturação pedagógica? E isso é o mais importante da questão curricular. E a questão metodológica, principalmente a questão didática, ela leva a gente sempre a pensar
nesses aspectos, né? Do planejamento, mas agora na sala de aula. Como é que a gente usa? É muito mais instrumental. Então eu vou usar o filme hoje. Qual é a relação entre o filme e o conceito, o conteúdo que eu estou estudando? Então o professor não fica fazendo atividade. Cada atividade tem um significado. Cada atividade mobiliza um tipo de saber e enriquece uma relação. Eu vou só narrar uma história. Eu fui professor de Educação de Jovens e Adultos por 5 anos. E na Educação de Jovens e Adultos, como você sabe, a gente tem alunos que têm de 15 anos a 80. E alguns que entendem mais do significado de uma forma que a gente acha que é óbvia que é assim. E outros que a gente precisa explicitar muito melhor. Então eu encontrei uma das minhas alunas na rua, que teve aula de história, e ela, veja o que é compreender a complexidade dos nossos alunos. Né? E ela é adventista, né? E tem toda uma formação religiosa. Então, o professor começou a passar um filme, possivelmente sobre a Segunda Guerra Mundial. E aí ela me disse, professor do céu, começaram um filme, era 7h30, começaram a matar gente. Era 9h30, estavam matando gente aí. Vocês entenderam a coisa? Então a gente prepara a melhor das aulas, às vezes, com as melhores das intenções, né? Imaginando que aquilo vai dar uma interface com o mundo muito significativo, mas os nossos alunos não entendem as nossas intencionalidades. E eles leem por um lugar muito estranho a nós, né? Então ela me mostrou assim, ó, aquele filme para ela foi uma tortura, ela não conseguiu se colocar no lugar, né, do estudante. E só viu matar gente, para ela aquilo era um horror. Né? Agora o contexto da Segunda Guerra, né, as relações, né, a tristeza da violência, as relações de poder que estavam implicadas ali, os contextos da guerra, isso ali não estava claro para ela. Né? Então o filme pelo filme não diz nada. Né? Não adianta, porque as pessoas também precisam ter acesso a essas mediações. Isso é um cuidado metodológico. Bom, após essa fala, fica claro já o que eu vou escrever aqui, né? Que interdisciplinaridade como paradigma significa assumir uma nova forma de compreender nossa relação com o mundo real. Uma nova forma. Em que nós perdemos uma certa certeza de que nós só sabemos todas as coisas e nos abrimos ao diálogo. Né? E nos colocamos na condição de intérpretes. E tentamos, obviamente, melhorar a nossa condição de interpretação. Que nós precisamos, com essa condição, desenvolver uma atitude epistemológica um pouco mais complexa, né? Tentando fazer relações mais complexas. Mas fazer relações complexas não significa apagar a fala de cada um dos nossos alunos, e nem as suas interpretações. Então, eu finalizo a minha dissertação no mestrado dizendo assim, que com Paulo Freire eu aprendi que é importante que todos participem da aula. Né? Mesmo aqueles que estão lá no canto, né, meio esquecidos, assim, que ouvi-los, que em algum momento, né, eles possam se sentir partícipes da aula, dá uma primeira tonalidade de que sim, o professor tem que cuidar para que todos sejam incluídos no processo. E que não é 2 ou 3 na aula que vão ficar falando o tempo todo, o ano todo. Nós temos que provocar e desinstalar o silêncio. Né? E esse desinstalar o silêncio já é um movimento para a incorporação deles dentro do processo dessa aventura do conhecimento. A gente não consegue fazer isso numa aula só, mas a gente pode ir produzindo, porque cada um de nós vai trazer um olhar e vai complexificar o entendimento. Então, é isso que o professor Marizor dizia, né? Essa interlocução de saberes e essa multiplicidade de vozes ajudam a compor uma orquestra muito mais bonita, né? Uma paisagem muito mais colorida. E você, Pedrinho, o que pensa disso? E o Pedrinho dizia, eu não estou pensando nada ainda, né? Então fica pensando mais um pouquinho, aí daqui a pouco eu vou te convidar de novo. E o professor pergunta, e você, Mariazinha, o que pensa disso? Então o professor não fica só naquilo que ele já elaborou, ele desafia os seus alunos a elaborar. É como diz o Pedro Freire, é o caos da aprendizagem. Ele faz as perguntas e deixa o silêncio
para que as coisas e os sujeitos participem. E, obviamente, ele também não abandona os sujeitos, né? E não joga uns contra os outros. Ele vai mostrando possibilidades de dizer o que o Pedrinho disse e a Mariazinha disse. Podem conversar, né? Podem fazer sentido, podem enriquecer o olhar. Então, quando a gente trabalha muito com pesquisa participante, a gente vai anotando a fala de cada um, né? E depois a gente devolve aquelas falas. A gente vê assim, como cada um mostrou uma dimensão daquele conteúdo. Vocês devem lembrar dessa ideia, né? Então você abre para essa multiplicidade de falas e você vê o significado. Cada um significou aquele conteúdo da aula de uma forma muito diferente, né? No final da aula você pode cobrar um registro. O que você entendeu da aula hoje? E volta para falar na próxima aula. Vamos voltar a começar outra aula desse lugar. Que coisa extraordinária, né? Os alunos fazem elaborações, muitas vezes conceituais, que nós achávamos que não seria possível. Eles nos surpreendem. Não estou dizendo que sempre, mas muitas vezes nos surpreendem. E você fica encantado, né? Olha que redação, que texto fabuloso que saiu ali. Né? E você começa a ver. E começa a encorajar outros a esse movimento. Então, a dimensão epistemológica é importantíssima para nós como professores. Porque sem essa dimensão epistemológica, a gente acha que simplesmente está dando aula, dando aula, dando aula. Mas dando aula para quê? Para provocar e para produzir o quê? Implica uma responsabilidade social. A interdisciplinaridade nasce no seio da ciência e é o reconhecimento de que a ciência, que o conhecimento científico não é neutro. Ele é constituído por valores. Ele tem relação com o mundo das pessoas, com a nossa humanidade. Então, o primeiro grande movimento social do século XX contra a guerra nuclear se dá com os físicos, se dá com os próprios físicos. Os próprios defensores do conhecimento mais duro que existe são os primeiros a mostrar de que as pessoas precisam compreender a ciência de uma forma muito mais complexa e contraditória. Que a ciência não é neutra, que o conhecimento científico não é algo que a gente simplesmente possa emitir sem se preocupar com o significado dele. Então essa ideia vai nos levar a pensar que a relação entre conhecimento e valores, ela precisa ser discutida na aula, né? Porque esse movimento físico vai dizer assim, né? Nós produzimos o conhecimento da física que deu origem à bomba atômica. Metade da vida eles passaram produzindo ciência pura e outra metade fazendo política, né? Impedindo que os exércitos, impedindo que os governos usassem o conhecimento para a produção da destruição. Isso ajuda nós a problematizar com os nossos alunos, né? Como é que certas formas de conhecimento não guardam uma dimensão ética. São apenas formas aparentemente ascéticas. Então o sujeito diz assim, eu vou ser advogado para mim ganhar dinheiro. Eu vou ser professor, né? Para não ganhar dinheiro. Eu tenho perdido essa parte. Tá bom. Essa eu me perdi. Mas foi bem importante, né, o nosso quadro. Mas a ideia da responsabilidade social ultrapassa a gente ganhar dinheiro. Me perdoe se você ficar. Ultrapassa a memória pela memória. Ela nos coloca de frente a um outro, né? Que é um outro eu. Por isso que a dimensão ética é todo o sentido do trabalho escolar, né? Se eu vou ser um médico amanhã, se eu vou ser um engenheiro, se eu vou ser um professor, não é simplesmente porque eu vou sobreviver com isso, mas é porque isso tem um valor para além disso. Então é por isso que o conhecimento não é simplesmente, eu vou me nutrir de muito conhecimento, é porque ele tem um significado social. É essa a questão. E é isso que os físicos nos chamaram a atenção. A interdisciplinaridade chama a atenção para isso. Até porque se fosse pelo dia nós não estaríamos aqui, Não né? estaríamos aqui, claro. Os professores, se fosse pensar Nós estaríamos fazendo outra coisa, né? É. Que talvez um comércio, de mais dinheiro. Mas a questão, nós nutrimos aí uma paixão, né? Uma esperança. Eu acho que é por aí. Gente, representa uma postura pedagógica e desafia a pensar de forma global o homem e o mundo. A gente já falou sobre isso, né? A pensar que o nosso saber, embora, né, às vezes uma poesia
leva a toda uma mudança de concepção de quem nós somos, sobre como nós podemos ser. Então, os nossos alunos vêm numa aula da noite, né? E eles podia ficar em casa assistindo TV, assistindo aquela novela. De repente eles vêm à aula e dizem: nossa senhora, eu não tinha entendido, né? O quanto a vida é rica. Então, os testemunhos que a gente tem com esse pessoal da educação de jovens e adultos é muito nesse âmbito, né? Estava lá, abandonado no sofá, jogado, e não tinha muito o que fazer. De repente veio a escola e essas aulas nos abriram, né? A gente gosta mais de si, a gente gosta de aprender, a gente viu que a gente pode ser muito mais do que está sendo. Porque o que está sendo, muitas vezes, é uma cristalização da cultura. A cultura diz assim: você vai ser isso. E de um conhecimento diz: você pode ser infinitas coisas. Infinitos modos de ser. Então, o conhecimento, esse acesso a outros, abre o nosso ser. Vocês percebem isso? É aquela velha frase do Sartre, né? Não importa o que o mundo faz de nós, importa o que nós fazemos com o que o mundo fez de nós. E isso é o nosso grau de liberdade. E por isso que uma experiência, né, dessa ordem de conhecimento vai sempre nos desafiar e ter coragem de poder ser diferente, a vencer os medos, né? A vencer os medos. Será que dá para nós ir para a universidade? Os nossos alunos vão dizer: será que a gente consegue? É a dimensão do sonho, da esperança, dos projetos que falam alto aqui. Então essa ideia, tira aquela ideia de uma docência, né? Que um professor que não tem esperança, que não está encarnado no corpo, que não se projeta no mundo, que não aspira à liberdade. A docência não é uma coisa mecânica, a docência não é. Ela é a própria vida em atividade. E isso é o significado, né, dessa postura pedagógica. É preciso que as pessoas sejam educadas e sejam educadas para o governo da sociedade. É preciso que elas sejam educadas na coisa pública. Então, nós estamos no momento mais crítico, né? De certa forma, que as pessoas não são preparadas para participar do governo da sociedade, para serem responsáveis pelo curso do mundo. Elas estão sendo produzidas para viverem anonimamente, para viver as suas próprias vidas particulares, para não ter implicação com o mundo coletivo. E isso é o nosso desafio como escola, né? De constituir esse mundo coletivo e que cada um possa ser empoderado, não só para ser um advogado ou para ser um professor, mas para que não apenas sobreviva, mas para que se ocupe do governo da sociedade. Esse é o sonho de uma sociedade democrática, né? É que todos possam ser inteligentes, suficientes para participar do mundo público. E aí a professora pergunta, né? Ela pergunta a Mafalda, ao Manalito, uma palavra que começa com P. E o Manalito diz política. E a Mafalda fica impressionada. E ele disse esse palavrão mesmo. Né? Então a política é isso, é a participação no mundo social, é a participação cidadã. E toda a nossa vida escolar serve para duas coisas: para a participação cidadã e para a inserção no mundo produtivo. Em última instância, essas duas coisas, né, vão dar o sentido das instituições escolares. Expandir a nossa possibilidade de participar do mundo e viver uma vida, e ao mesmo tempo nos dar base de saberes para que a gente possa se inserir no mundo produtivo e de forma digna e tudo mais. Aqui uma outra citação do Castoriadis, né? É que para essa inserção no mundo produtivo, para essa inserção no mundo amplo com os outros, nós precisaríamos cada vez mais ter uma orientação para coisas em comum, perceber que tem coisas que são em comum. E perceber quais são essas coisas em comum é tarefa da escola. E aí ele diz: seria preciso tornar compreensíveis os mecanismos da economia, os mecanismos da sociedade, os mecanismos da política, etc. É compreender como é que funciona o mundo, como é que ele está se fazendo. E obviamente que a gente não tem uma chave única para dizer como ele funciona, mas que a gente pode ir abrindo muitas chaves e que os nossos alunos podem escolher, né? Podem ter mais chaves do que aquelas que recebem cotidianamente. Interdisciplinaridade é uma forma de viver e de pensar o mundo. Desnaturaliza concepções fechadas. O que eu tinha certeza ontem, hoje, né? Não é mais a mesma certeza. Eu modifico minhas concepções. Não significa que eu não guardo, né, os conceitos de ontem, mas no diálogo eu os reconstruo. Eu os refaço.
quebra perspectivas monológicas, né? Quebra perspectivas dogmáticas, de dizer é a única versão da história, né? É a única versão do mundo. É a única interpretação de Machado de Assis. Né? E um abro para essa ideia. Então eu vejo que os meus alunos podem recriar Machado de Assis, podem recriar interpretações históricas. E aí está a magia do encanto da sala de aula. A magia do encanto. Porque nós não estamos ali simplesmente para aceitar o dado. Nós estamos ali para nos criarmos e criarmos o próprio conhecimento. E isso que é fantástico. O professor é isso. O professor vive isso. Então, se o professor ele simplesmente se reconhece como um repetidor, né, do que está nos livros, um repetidor do que... ele se mortifica. Então, a interdisciplinaridade é o reconhecimento da vida, da existência do professor, do trabalho criativo. Muita gente diz, professor, então é tudo trabalho criativo? Não, não é um trabalho criativo sobre o nada. É um trabalho criativo sobre o que existe. Mas aí já tem o trabalho criativo. Se o trabalho do professor não é criativo, ele cansa. Ele perde a esperança. Porque é tão enfadonho, né? Fazer sempre a mesma coisa do mesmo jeito. Como se tivesse um patrão nos governando. Uma das coisas que mais me atraiu sempre na docência foi essa ideia, né? De que nós podemos criar nossas aulas, né? Fundamentá-las, dar um sentido a elas, ver como os nossos alunos aprendem, se aquilo faz sentido, refazer novamente. Isso evidencia um compromisso em compreender as coisas do mundo de forma mais complexa, inclusive o nosso agir pedagógico. É uma ruptura com o conceito de ciência tradicional, que eu já disse para vocês, né? Aquela noção fechada de ciência, aquela noção de que a ciência não dialoga com outros saberes. E é por isso que o Edgar Morin ficou conhecido, né, como alguém que rompeu as fronteiras da ciência. Ele é um transgressor de fronteiras. E ele foi costurando a comunicação com a história com a biologia com a física, e ele foi criando uma linguagem que não era física, que não era comunicação e que não era história. E o que era então? Era tudo isso articulado. Né? Então, transgredir fronteiras é um pouco isso. Né? A nossa humanidade não se explica só pela biologia, mas também não se explica sem ela. A nossa humanidade não se explica só pelas artes, mas também não explica sem ela. Vocês entenderam o que quer dizer essa compreensão complexa? Nós somos seres biológicos, seres da natureza, mas também nós somos seres poéticos, seres da palavra, seres da linguagem. Então, na aula de literatura, na aula de filosofia, muitas vezes aparece, nós somos os seres da linguagem. E os alunos dizem, nós somos seres da linguagem. Na aula de biologia, nós somos seres vivos. Daí, os alunos ficam, né, com a memória da biologia, com a memória da literatura e da filosofia, e dizem, mas nós somos mesmo. Isso é coisa da escola. Vamos seguir ali. É muita coisa para a nossa cabeça. Por isso que eu disse, deixar para os nossos alunos fazer essas coisas, às vezes a gente tem que favorecer. E um olhar complexo é dizer, não, nós somos isso, né? Mas também isso. Mas também isso. É e, né? Não é ou. É e. Então, esse e conectivo vai dando sentido e valor a cada disciplina, mas ao mesmo tempo mostrando cruzamentos e criando outras representações. Porque se o sujeito esquecer que ele é um sujeito biológico, ele perde a dimensão de que nós somos mortais. E de que na biologia vem uma explicação imensa sobre como nós somos esses seres biológicos, seres vivos, que dependem de água, de alimentação, de temperatura, de pressão, de condição atmosférica, né? Nós somos frágeis. Biologicamente a vida é frágil. Mas também nós não somos só seres biológicos da natureza, nós somos seres culturais. E isso vai enriquecendo essa noção. É uma leitura da crise da sociedade. Eu já falei para vocês por quê, né? Porque a interdisciplinaridade é uma resposta à crise da sociedade. A crise moral, a crise econômica. Né? Olha o que vocês dizem, o paradigma da sustentabilidade é um paradigma interdisciplinar, né? Um paradigma a reconsiderar a nossa forma de viver. Então a interdisciplinaridade não é nada apenas assim metodológico, é só uma metodologia, uma ferramenta. Não, ela é o reconhecimento de que nós vivemos uma crise social, sim, uma crise ecológica, né? Uma crise econômica. E não é para nós chorar, oi? E política, né? Uma crise das nossas instituições, das nossas formas de organizar o mundo público.
Isso, gente, é rico. Né? Por isso que a interdisciplinaridade é mais do que apenas uma metodologia. É também um desafio metodológico, mas é mais. É uma tentativa de pensar alternativas políticas pela mudança paradigmática. Desde como é que eu vejo o meu colega, né? Eu vou repensar essa coisa. É restabelecer um grau de humanidade no outro que eu não tinha previsto. Então, uma das coisas que me tirou da educação básica era muita picuinha, muita briga entre colegas e pouca preocupação com as grandes questões. Mais fulano falando da aula, Beltrano, Bebe, vamos avançar, né? E vamos pensar profissionalmente, vamos pensar de outro lugar. Então, quando a gente cria uma escola assim, a gente para de querer ficar controlando os outros. Né? E a gente pensa que todos são importantes, no seu modo, na sua maneira, e a diversidade constrói a constelação da escola. E que se nem todos estão no mesmo movimento, vamos andando, e que no decorrer da viagem, cada um se ajeitando. Né? Agora a gente fica julgando, fulano não faz nada, Beltrano não quer fazer isso. E é um impacto energético, um impacto esperançoso, né? Que vai arrastando todos. Né? Isso que vocês diziam antes, a vontade, a determinação, o carinho, essas atitudes, elas vão produzindo um grau de encantamento. Isso é um movimento de fundo. Não se ensina e não se aprende, né, automaticamente. Não é dizer assim, é assim que se vive interdisciplinarmente. Não, é uma coisa que se vive. Cada um vive interdisciplinarmente de uma maneira. Né, e pode enriquecer dessa maneira. Né? Eu enriqueço às vezes num lugar, conversando com a Thaís, conversando com a Anitta, conversando com vocês, num olhar, conversando com um idoso, eu me enriqueço no meu olhar. Eu não sei onde é que eu aprendi isso. Vocês percebem isso? Às vezes tem aprendizados humanitários que vêm da nossa mãe, às vezes vem de um livro, às vezes vem de um filme. A gente constrói esse olhar alargado, a gente não sabe de onde ele vai vir. Né? O fato é que a gente aprendeu. Às vezes a gente aprende poucas coisas com um professor arrogante. Aprende mais com uma pessoa humilde. Né? E a gente diz, como é bom estar contigo. Tem um grau de humanidade. Você sente, você vive. Então essa coisa, a gente diz, eu não sei se tem um lugar único para aprender. Né? Tem muitos lugares. Muitas linguagens para aprender. Implicações, projetos, articulações, conversa, né? Sentidos, sair do isolamento. É isso que quer dizer. Vamos sair do isolamento, vamos sonhar junto, vamos andar junto. Implica reconhecer a dinâmica comunicacional do conhecimento. Então, se vocês vão para as teorias da aprendizagem, vocês vão dizer o que propriamente a questão comunicacional, a linguagem importa para nós nessa construção das aprendizagens, do nosso ensino. Me parece que sempre é interação. Sempre é comunicação. Então, o conhecimento se dá na interação e se dá de forma comunicativa. Não importa a aula que for. Também implica reconhecer a dinâmica imediata dos conceitos para se referir ao real. Nós nunca temos o real como propriedade. Ele sempre é gelatinoso. Né? Ele nos escapa. Nós queremos dizer, o mundo é assim. E ele escapa pelas mãos. Porque ele não é exatamente assim. Então, não há uma exatidão última nos nossos conceitos. Mas eles são muito importantes. Essa mediação cultural que a escola faz é muito importante para a vida da sociedade em geral. A mediação que a universidade faz é muito importante para a vida em geral. Por quê? Porque ela desinstala o senso comum. Ela leva o senso comum a se repensar. O senso comum é aquilo que a gente vai cristalizando, né? Como aquela verdade, como aquela forma de ver o mundo. Então nós vamos ampliando essas formas de mediar o real. E vamos questionando essas formas cristalizadas que os nossos alunos vão desenvolvendo. Né? Aqueles preconceitos, aqueles estereótipos, aquelas formas discriminatórias, aquelas coisas limitantes, né? que não dá uma amplitude de humanidade. Buscar diálogos entre as áreas de conhecimento é uma das formas de romper com visões unilaterais. Nós também precisamos aprender mais com os outros. Né? O físico vai nos ensinar muito sobre muitas coisas, né? Assim como o filósofo, assim como o professor de língua portuguesa, o professor de linguagens, o professor de geografia, e nessa amplitude nós enriquecemos. O real é complexo, tudo está ligado a tudo. Né? Essa ideia de nós reconhecemos esse fogo. E o conhecimento precisa aprender a distinguir e unir, ao invés de separar e fragmentar.
Então vocês podem perceber essa ideia, né, do Edgar Morin, distinguir e unir, ao invés de separar e fragmentar. Distinguir e unir é mostrar assim, nem todos pensam igual, mas podem ter relação. Né? Professor A, professor B. Né? Então, a gente pode estabelecer relações complementares, complexas entre os pensamentos e mostrar que há uma maneira de ver o mundo que não seja dizer isso é certo ou isso é errado, mas mostrar que às vezes as posturas podem se complementar. Aqui, a ideia central, né? Aprender junto o texto e o contexto. É buscar sempre essa relação entre a unidade central do texto, o grande sentido e cada uma das suas partes. E como é que isso se dá. Eu não sei até que horas nós temos aí, tá? Mas fizemos intervalo. 5 minutinhos. Nós vamos fazer um intervalo, né? Gente, faz sentido aqui. Aqui tem toda uma preocupação assim, ó. O texto e o contexto, é o que dizia, essa relação parte-totalidade. Qualquer conteúdo que nós fizermos, a relação desse conteúdo com o contexto que está sendo visto. Às vezes a gente quer atropelar, e quer texto. Né? Ou a gente quer aprofundar. E é preciso aprofundar e superficializar. Né? Aprofunda e volta a ser. Se a gente só aprofunda, como diria o Paulo Freire, tá, nós ganhamos muito em especificidade disciplinar, mas perdemos muito em relação com o mundo. Então, nem sempre só a profundidade conceitual. Eu vou lá estudar filosofia, eu me perco em Platão, eu me perco em Parmênides, e eu não consigo mais dialogar com qualquer coisa que seja do mundo vivido. Então, há sempre um desafio nosso desse texto e contexto. Isso não é uma camisa de força, isso é uma forma de dialogar, né? Então, por isso que a gente diz, começa do mais elaborado, começa do vivido, e depois vai para o abstrato, e depois volta para o vivido. Me parece sempre uma questão importante da docência, né? Senão a gente começa no abstrato, não tem mais alunos. Porque a gente não ouviu eles, porque a gente não percebeu como é que eles estão acompanhando isso. Então, o professor Mário Sérgio Cortella diz assim, que a grande revolução que o Paulo Freire colocou na educação foi essa. Não é que a gente não tem que trabalhar o abstrato, né? o produzido. É que a gente precisa fazer as pontes entre o vivido e o abstrato. E fazer as pontes do vivido e do abstrato é dialogar. Então, a gente não começa a aula de química só lá, né, pela equação. A gente pode começar conversando, produzindo uma mobilização que nos leve a ver um sentido de por que estudar essa equação. E isso eu achei muito interessante, essa perspectiva pedagógica, porque ela vai levar nós a estabelecer diálogo. O diálogo é o que mais nos interessa, né? Estabelecer pontes entre o concebido e o vivido. Bom, a gente já trabalhou com essa ideia, né? Em que a educação sempre se refaz tendo em vista os desafios sociais, culturais e políticos. Então, uma das formas que a gente tem pensado em relação a isso e os documentos vão apontando para isso, né? É ter temas. Se você quer fazer a relação entre o vivido e o concebido dentro da disciplina, é você ter alguns temas. E você, olha, para essa unidade didática tem um tema aqui que talvez possa fazer relação, né? Que os alunos possam se interessar e compreender esse tema. E ao compreender esse tema, eles vão desenvolvendo interesse por essa unidade. Então, a gente foi estudar na área de linguagem, aí a Thaís viu, todas as avaliações do Enem, elas são contextuais. Elas não são puramente de gramática, né? Ou de ortografia. Elas são sempre contexto, né? Em que exige que esse conhecimento seja importante, mas para que o sujeito, de fato, responda uma questão que tem a ver com o contexto, e não só com o domínio conceitual sobre a ortografia. A ortografia aparece no contexto.
Nas provas de história, a mesma coisa. Nas provas de geografia, a mesma coisa. É o contexto que vem à cena. São os campos temáticos que vêm à cena. Então, se a gente vai observar essas avaliações, a gente vai perceber justamente isso, o espírito interdisciplinar dos avaliadores. Né? O que eles trazem? Eles trazem uma cena do mundo da vida, um recorte de um jornal, um recorte de uma revista, né? Uma informação que qualquer pessoa em geral precisaria ler, e diz para o estudante, leia você. Você que está estudando, né? Interprete. E o estudante tem que mobilizar aqueles saberes, obviamente, para responder as questões. Mas essa mobilização vai lhe exigir o conhecimento para responder uma questão matemática. Então, se a gente vai dizer assim, ó, se a gente fosse levar a sério as avaliações nacionais, nós também produziríamos avaliações que também são temáticas e que não são só memória da disciplina em si, mas que em alguns momentos ajudam a responder questões que estão atravessando as pessoas em geral. Então, isso que nós já falávamos, né, é uma prática pedagógica complexa, comunicativa e intertransdisciplinar. E, do nosso ponto de vista, ela pode se valer da concepção dialética e hermenêutica do conhecimento. A dialética é um pouco isso, né? A estabelecer relações entre uma coisa e outra, a buscar essas interfaces, a buscar uma visão de totalidade. Toda essa reforma do ensino médio é basicamente centrada nisso, né? Aquela relação parte-totalidade, a relação imediata com o real, tudo isso é o significado de que está ali. E a concepção hermenêutica é essa questão sempre interpretativa, né? Nós estamos sempre interpretando, né? Reconhecer que a nossa interpretação sempre é finita e ela exige diálogo com os outros, né? Porque nós nunca temos certeza última. Então isso muito forte, como o professor Mário Osório destacava, né? A interrelação dos saberes, o diálogo com o mundo, a relevância social do conhecimento. Eu queria frisar esse último ponto, a relevância social do conhecimento. Cada movimento exige de nós fundamentação argumentativa. Fundamentação argumentativa. Vamos começar uma unidade nova. Nós temos que testemunhar, argumentar sobre o significado e a relevância daquele conhecimento. Se a gente simplesmente larga para os alunos, né? Vamos estudar isso, vamos fazer essa pesquisa sobre isso. E eles não estão convencidos, e nem nós, de que aquilo é relevante socialmente, nós vamos legitimando saberes que nós nem mesmo sabemos. Será que é importante mesmo ensinar isso? Então, o professor precisa ter ciência. Isso é importante. Sem esse conhecimento, sem essa leitura, os alunos vão ficar mutilados. Mas o professor tem que estar convencido disso. Por isso que ele sai da funcionalidade do piloto automático e entra nessa prática argumentativa de forma permanente. Como é que isso acontece em termos da sociedade contemporânea? Por que nós fomos levados a pensar interdisciplinarmente? Porque, de certa maneira, também o mundo do trabalho passou a exigir perspectivas mais interdisciplinares. A própria reconfiguração do mundo, uma economia de serviços, né, que exige pessoas cada vez mais inteligentes em várias áreas do saber, capazes de responder problemas de forma criativa, vai levar a escola e a universidade também a sair de perspectivas monológicas e lineares sobre o conhecimento e vai desafiar a criar perspectivas interdisciplinares. Eu estive, né, numa aula, uma palestra com um odontólogo e ele dizia, no meu tempo de faculdade o odontólogo só estudava a anatomia dentária. Hoje os odontólogos têm que estudar não só a anatomia dentária. Para ser um odontólogo, né, você precisa saber de uma complexidade de saberes e da própria relação, né, da anatomia dentária com a corporeidade do sujeito, né? Com a vida social que ele leva, com a vida cultural que ele leva, né? Então, ele diz, hoje nós sabemos que precisamos do psicólogo para tratar problemas dentários, nós sabemos que precisamos do fisioterapeuta para tratar problemas dentários, nós precisamos do médico para tratar problemas dentários. Então, esse reconhecimento de que mudou o desafio e que nós não podemos mais imaginar que um odontólogo só saiba de arcada dentária, né? Ele só vai servir para arrancar dentes, mas que ele cuida da saúde dos indivíduos, e a saúde é uma coisa complexa, levou a um movimento, né, diferente para tratar disso. Aí ele dizia, né, hoje a gente sabe que os encurtamentos musculares causam, né, os problemas da organização da dentição. Então esse é só um exemplo, né, uma pinçada no interior de uma... Vocês vão dizer, o médico tem que ser mais, pensar de forma complexa, o juiz tem que pensar de forma mais complexa, o
promotor, né? Isso leva a uma outra compreensão das questões, né? Então, a ideia aí é uma economia de serviços mais flexível, um mundo econômico que exige pessoas criativas. Vocês vão ver assim, né? O sujeito hoje tem que saber ler inglês, ele tem que saber dominar a informática, ele tem que saber conhecimento profundo das ciências, né? E eu tenho o exemplo aí de um colega que cursou agronomia e veio fazer o concurso aqui na John Deere, né? Ele era agrônomo e ele foi trabalhar na John Deere acompanhando a oscilação dos preços da soja no mundo, né? E ele se tornou consultor dessa empresa John Deere. Então, como é que ele chega ali? Porque tem conhecimento de informática, porque ele sabe inglês, porque ele sabe muito da agronomia, né? E ele consegue entender de economia agronômica. Então veja assim que de fato não é uma brincadeira dizer isso, né? Não se trata dele mais saber de cor o que se ensinou para ser um profissional agronômico. Ele precisa entender desse mundo complexo que nós estamos vivendo, desse mundo econômico, e vai ser o gerente de uma empresa, ele vai ser um administrador, ele vai ser um engenheiro, enfim, ele vai ocupar uma função social. E essa função vai exigir dele uma outra forma de relação com o saber. É como nós estamos vivendo agora, todas as profissões vão ser instauradas a isso. Isso tudo, né, nos leva a mostrar essa configuração também, né, de uma forma de Estado, uma forma de capitalismo nacional, para um capitalismo transnacional, né, uma sociedade globalizada, muito mais integrada. Como diz o Edgar Morin, é preciso agora uma compreensão planetária do mundo, né? Não basta uma compreensão que a gente acha que o mundo é o mesmo que foram os nossos avós, e não é. O mundo é muito diferente. Vocês estão testemunhando as crianças e adolescentes como eles são diferentes, né? Como eles desafiam a nós, porque eles estão vivendo uma era global, eles nasceram na era digital, né? E essa era digital produz neles outras coisas diferentes de nós, né? Em tudo. Não estou dizendo que nós temos que aceitar isso, não estou dizendo que nós temos que aceitar e dizer assim, é isso. Não. Nós temos que compreender esse fenômeno, né? E é um fenômeno mais complexo, né? Nós nascemos na fase que a escrita era a coisa mais importante. E eles nasceram na fase da imagem. A imagem é o visual é a coisa. Então, essa visualização, ela tem uma riqueza imensa, mas ela também não é a fase da escrita. Vocês vão ver assim, que o pensamento se dá muito pela escrita, né? O pensamento profundo se dá pela escrita, pela linguagem conceitual. E a imagem, ela dá superfície, 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 superfície. Então, como é que a gente articula oralidade, escrita, imagem? Imagem, todos nós viemos enriquecidos, né, no cotidiano, mas é um pouco disso. Bom, eu vou encaminhando aqui para... Eu acho que nós podemos fazer um intervalinho agora, né? Acho que é importante. E depois retornamos, né? Vou fechar com essa citação aqui. Na educação significa uma crítica à forma tradicional de pensar o conhecimento e modo de ensinar. Vocês perceberam desde o início aqui que para essa abordagem, ensinar não é transmitir pacotes de conhecimento. Ensinar é entrar em relações de diálogo, né? Entrar no processo de interação e reconhecer nessa interação os outros ressignificam as suas formas de ver o mundo e nós também ressignificamos as nossas. Então me parece assim para mim que a frase do Paulo Freire, ninguém educa ninguém, os homens se educam mediados pelo mundo, quer dizer isso. Não significa que não haja uma certa transmissão, mas que essa transmissão não é uma transmissão mecânica, ela é sempre dialógica, ela sempre se dá na interação. Então alguns professores não conseguem entender isso, acham que o professor não educa. Não, o professor educa, mas educa na interação. E o que ele faz é que ele não tem controle se o que ele ensinou é de fato o que foi aprendido. E nós temos que reconhecer essa complexidade, né? Não é pendrive que a gente coloca numa máquina e sai uma cópia igual. Não é salvar como. É um processo comunicacional. Porque o conhecimento é comunicacional. Ele é representacional. E ninguém transfere uma representação. Representa um desafio por isso, para pensar a lógica da função social da escola, né? Um desafio, como é que nós pensamos a escola como uma instância reconstrutiva dos saberes. Como é que nós repensamos o nosso currículo, o nosso planejamento. E como é que nós pensamos o que é
propriamente, construir conhecimento na escola. O que significa? As múltiplas formas, que tanto não é só cognitivo, né? Ele é cultural, ele é identitário. Então tem duas matrizes fortes aqui. A cognitiva, que é aquilo, o conceitual, o que significa. E a cultural, que é aquilo, as identidades. Né? Quais são as identidades que se constroem? De corpo, de gênero, de etnia, de humanidade, que tipo de identidades de autocompreensão se produz. Então o currículo não é apenas um palco de cognição, é também um palco de vida, né? E de vida identitária, de produção da vida. E vou fazer uma breve leitura de uma passagem do livro do Edgar Morin, A Religação do Saber, Desafios do Século XXI. E nessa leitura, assim, após eu encerro a leitura, eu vou abrir para comentar com vocês, né, para a gente discutir o tema, porque me parece que vai ser bastante produtivo a gente poder conversar um pouco sobre isso também, deixar a última parte da noite para conversar. Então eu vou fazer duas passagens do Milton Santos aqui sobre interdisciplinaridade, são dois slides, e vou fazer a leitura de uma passagem do professor Lerber, né, que é uma das conferências sobre transdisciplinaridade e educação, que de certa maneira nos ajuda e tem me ajudado muito a pensar isso que a gente tem conversado aqui, né? Como é que a gente pode pensar o significado da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade para a construção do conhecimento escolar, que foi aquele último ponto que a gente apontou, né, antes do intervalo, né? Como é que a gente pensa o conhecimento escolar. Então, os estudos do Edgar Morin e desse grupo da França têm ajudado muito a entender o conhecimento a partir da linguagem, né? E como é que a gente aprende a partir dessa relação com os outros. Então, a dimensão da linguagem comporta uma dimensão poética e uma dimensão lógica. Como se a gente pensasse, de um lado o nosso cérebro é lógico e do outro é poético. Então, nas disciplinas, a poesia muitas vezes aparece em algumas áreas, né? E a lógica aparece em outras. E a linguagem metafórica, a linguagem poética, nos dá uma representação do mundo que, às vezes, favorece uma imagem, né? Uma construção de uma figuração que ajuda a compreender dimensões lógicas. Vocês me entendem? Então, a poética, essa linguagem poética, metafórica, analógica, ela potencializa a linguagem lógica, ou ela dá uma outra representação. Então, eu posso fazer uma explicação com uma linguagem lógica. Por exemplo, a exclusão dos alunos em sala de aula se dá muitas vezes, né, pela aceleração que o professor induz ao ritmo do ensino. Isso é uma explicação lógica. Mas uma explicação analógica poderia nos trazer uma espécie de narrativa distinta e que mostraria, por exemplo, que a aventura do conhecimento é como se fosse uma viagem dos professores em que eles têm uma caminhonete, né, e convidam os alunos a participar da viagem. Então, alguns alunos vão sentados na frente com o professor, já estão interessados no assunto. Já são aqueles que têm interesse e eles já vão juntinho com o professor. O professor partiu e eles já estamos juntos. O professor discute o mapa da viagem antes com os alunos. Ele constrói com eles onde nós vamos chegar, quais são nossas paradas. E os alunos ficam sabendo qual é a trajetória que vão percorrer. Então, a metáfora da caminhonete nos permite pensar a relação entre inclusão e exclusão nessa aventura do conhecimento. Muitos alunos vão mal acomodados na carroceria. Alguns alunos vão bem acomodados na carroceria. E a viagem começa. E essa viagem, né, conforme o ritmo, a arrancada que o professor dá, a primeira aula, ele já perdeu alguns. Né? Conforme os buracos, como vai pegando na viagem, conforme as curvas, ele vai perdendo alunos. Então, a questão metafórica pode nos ajudar a entender muito do que a nossa linguagem lógica nem sempre favorece. Então, quando a gente abre para essa dimensão do imaginário, para essa dimensão da racionalidade e do imaginário, com isso que eu vou comentar depois, nós abrimos para uma forma de pensar o ensino de uma maneira em que nós sempre enriquecemos o trato com o conhecimento, né?
seja o professor de matemática, que pode se valer, né, de uma história matemática que contextualiza essa história, né, que introduz um certo contexto cultural e aborda o teor lógico da matemática nesse lugar. Seja o professor de literatura, que também consegue fazer contas mais lógicas, mais racionais, com dimensões mais metafóricas, mais analógicas. Então é um pouco dessa complementaridade, né, que essa abordagem complexa nos dá em relação ao conhecimento. Antes que a gente aprofunde essa noção também, aqui uma chave de leitura importante que eu aprendi com o Milton Santos é que nesse movimento a gente não apaga a especificidade da disciplina ou a sua intencionalidade central. Então a língua estrangeira, obviamente, tem uma tarefa que é distinta da literatura, que é distinta da física. Né? Não é um sopão misturar aqui, a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade mistura tudo. Não é isso. Ela tem uma especificidade. Né? Então cada disciplina tem uma questão que é só sua na formação. Que é ela que cuida prioritariamente dessa questão. Mas tem algumas coisas que estão unindo as disciplinas. E algumas coisas que estão unindo que é importante. Então, no movimento para a interdisciplinaridade, muitos professores, eu conversava com a professora no intervalo, né, confundiram, perdem a especificidade disciplinar e fica tratando, né, dava o exemplo da água, né? Todo mundo fala sobre a água. Ou seja, você não tem mais nada que seja os pontos definidores, demarcadores do que cada disciplina vai trabalhar. Então isso é uma concepção errônea do interdisciplinar, porque ele expõe a ideia de que não há mais disciplinas, que não há mais especificidades. O que o interdisciplinar nos mostra é que as especificidades são construídas, elas não são especificidades fechadas, elas podem se abrir, né? Isso é rico para nós, porque a gente diz, então eu posso ensinar literatura diferente, eu posso ensinar história diferente, eu posso integrar história, literatura e sociologia. Então essa concepção interdisciplinar, complexa, ela mostra que a gente pode ensinar história, né, valendo-se da literatura, valendo-se da geografia, né? Nós podemos trabalhar dessa maneira. Vocês me entenderam o significado disso? Então, nós podemos enriquecer a nossa formação de sala de aula com a tematização interdisciplinar e transdisciplinar. Mas nós não podemos abandonar o ensino, né, daquelas questões que são específicas daquelas áreas do saber. Né? Então, não se trata de diluir e de apagar as especificidades, mas se trata de enriquecer isso no debate. E é isso que o Milton Santos nos mostra nessa passagem, né? Numa obra sobre território e sociedade. O Milton Santos, um geógrafo brasileiro, prêmio internacional, Jabuti, um geógrafo negro, né, que é um dos grandes intelectuais brasileiros, que levou o nome do Brasil, né, do mundo afora e foi reconhecido na Europa como um dos grandes intelectuais brasileiros. E o Milton diz o seguinte: cada disciplina possui um módulo que a identifica e a distingue das demais. Então, cada uma das nossas áreas do saber, nossa disciplina, possui uma forma específica, uma configuração que é sua, né, e que na paisagem compõe parte do currículo escolar da formação. Mas o que faz com que cada uma se relacione com as demais é o mundo. Porque todas, de certa forma, estão dialogando com o mundo, estão expressando uma versão sobre o mundo. O mesmo mundo que no seu movimento faz com que minha disciplina se transforme. Então, o Milton mostra, né, claramente uma percepção dialética das coisas. O mundo está mudando, né? E a minha própria disciplina também está mudando. Então a geografia da década de 60 não é a geografia do século XXI. A geografia também mudou, a história também mudou, a literatura também mudou. Então, a própria mudança do mundo vai modificando a nossa relação com ele e vai modificando a nossa forma de ensinar sobre essas áreas. Faz sentido isso para nós? Eu gostaria depois de voltar a conversar com vocês sobre isso, porque essa confusão epistemológica sobre interdisciplinaridade levou muitas vezes assim, à precarização desse trabalho interdisciplinar. Imaginando, né, que o trabalho interdisciplinar era simplesmente entrar num projeto e todos trabalhar com o mesmo tema o ano todo. E a professora destacava bem, água, os alunos dizem, não aguento mais água, professora. Por quê? Porque isso aniquila a diversidade e a criatividade. Vejam o que eu estou dizendo.
diversidade das possibilidades e a criatividade de cada professor e de cada área. E é isso que é importante, é que os professores criem. E que não criem só uma ideia, apenas que organize a todos. Talvez algumas ideias possam atravessar a todos, mas não necessariamente todos precisam fazer da mesma forma o tempo todo a mesma coisa. Então a interdisciplinaridade pode aproximar duas disciplinas, né? Pode integrar a área, algumas coisas que integram a área do semestre, mas não precisa integrar tudo o tempo todo. Vocês me entenderam? Porque muitos vão trabalhar interdisciplinarmente mesmo estando solitários, vamos dizer assim, né? O planejamento fez aquelas nuances, mas nem tudo se dá só na articulação com os demais, também se dá no trabalho de tematização dentro da própria disciplina. Isso é um tema que a gente pode voltar a conversar também para nós entender sobre essa questão. E aí o Milton diz o seguinte: quando no processo de informá-la, a disciplina, colocamos o mundo dentro de uma disciplina e dele fazemos a inspiração mãe, temos a metadisciplina. Então a metadisciplina é esse espírito interdisciplinar encarnado na minha aula, né? É um espírito cada vez mais que se movimenta para perceber e para compreender relações locais, onde eu estou vivendo, e a relação disso com as relações globais, os universais e os particulares. A metadisciplina permite o professor, né, a relacionar na aula de segunda de manhã, né, Denise? O que tem a ver o que nós estamos fazendo aqui nesse conteúdo com o que está acontecendo no mundo? O professor aproxima o local e o global. Ele relaciona permanentemente aquilo que acontece no mundo, as realidades globais e as realidades locais. Aqui vocês podem perceber que é uma fotografia da minha família. E eu sou esse pequenininho aqui sentado no colo da minha mãe, em 1978. Então, são alguns anos já. E essa relação, quando nós somos capazes de ir para a existência, para o cotidiano, e problematizar esse cotidiano, a partir de tudo aquilo que a gente já está estudando nas teorias, nós conseguimos fazer uma ponte entre o local e o global. Nós conseguimos criar, né, um sentido de mundo que não é só o mundo que está nos livros, mas é compreender que é o mundo que nós estamos vivendo, que nós estamos tentando interpretar. Então nós estamos tentando interpretar como é que as mudanças do mundo estão acontecendo aqui, né, dentre nós. No nosso modo de se comportar, nas nossas vestimentas, na nossa alimentação, das nossas inseguranças. Todo esse, né, sentido ampliado de conteúdos não é simplesmente para a gente reproduzir na prova, é para que a gente consiga estabelecer pontos mais significativos. Esse é o significado, me parece, em termos de conhecimento, do interdisciplinar e do metadisciplinar. Ou seja, os alunos perguntam, professor, e o que isso tem a ver, né, com esse tema, com esse assunto? Quando os alunos perguntam isso, aparece essa ponte, esse nexo. E a gente vai fazendo relações. Então, eu vou pedir licença a vocês para ler um trecho aqui da conferência do professor Lerber, né, nessas conferências sobre a religação dos saberes. E o professor Lerber vai dizer mais ou menos isso. Né? Então, eu vou fazer a leitura aqui pausadamente, que ele fala dessa racionalidade aberta que eu destacava. Né? E ele escreveu o seguinte: tudo isso é extremamente importante, parece-me, quando se quer compreender, nem que seja um pouco, o funcionamento cognitivo do aluno. A pergunta é como nós aprendemos, no fundo, né? Como os nossos alunos aprendem. Por que isso é importante? Ele utiliza um outro aspecto de sua razão, que comporta uma abertura em direção ao imaginário, sem por isso ser irracional. E quando o aluno que queremos fazer seguir o ensino científico faz essa pergunta embaraçosa, mas também relativamente impertinente, além de sua aparência utilitarista: para que serve o que estou fazendo? Como ligar os estudos à minha vida? Quando ele pergunta isso, acho que está em jogo justamente essa questão do imaginário. Então, o Lerber está nos mostrando, né, que nós moramos no imaginário. A nossa morada é o imaginário. Nós estamos sempre
residindo nesse imaginário. E nesse processo de comunicação, muitas vezes, dos nossos conceitos abstratos, das nossas teorizações das áreas de conhecimento, nós esquecemos que tem alunos conosco. Né? E que o central não é só o que ensinamos, mas também o que eles estão aprendendo. E se o que eles estão aprendendo é muito importante, nós devemos dar mais atenção a isso. Né? Cuidar dessa dimensão do imaginário. Vou seguir mais um trecho. A escola tem a tendência a esquecer o que é da ordem de uma poética da ciência. Uma poética da ciência. Que a ciência é construída. Que ela é uma construção imaginária. Olha só que bacana isso, né? Embora racional, ela também é imaginária. Vocês devem conhecer esse epistemólogo, já devem ter ouvido falar, Gaston Bachelard. O Gaston Bachelard nos mostra, ou tentou nos mostrar, de que a ciência, ela se movimenta durante o dia pela lógica, pela reprodução dos procedimentos e das formas, e durante a noite pela criação e pela reinvenção das formas. O Bachelard tentou nos mostrar que a ciência se movimenta por racionalidade, né, por procedimentos, mas também se movimenta por reconstrução e por reinvenção dos procedimentos e dos métodos. Faz sentido isso? O conhecimento não é simplesmente repetição, 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 repetição. Ele é repetição e reinvenção. Ele é lógica e poética. É essa a minha compreensão que eu tenho desenvolvido, né? A gente, como professor, é um pouco da lógica, né? Ensinar o que já está estruturado, sistematizado, mas também precisa favorecer a poética, e também precisa se colocar no jogo da poética. Se eu ficar só repetindo o que o professor Herbert disse, eu estou no âmbito da repetição. Mas no momento que eu consigo criar a partir do que ele me diz, que eu me coloco na interpretação, eu estou na ordem da poesis. E a poesis é o imaginário, é a criação. E a minha aula é criação. E o que os meus alunos estão fazendo passa a ser criação. Essa concepção, reserva o acesso dessa dimensão às pessoas que já estudaram muito, que vão ampliar seu campo de conhecimentos e a partir daí fazer um trabalho transdisciplinar. Então, essa ordem da criação muitas vezes fica só para aqueles alunos de ponta, né? A gente imagina, eles vão criar e vão continuar criando conhecimento. O Lerber é o seguinte: é muito curioso ver quantos autores que se interessam pela transdisciplinaridade são pessoas que já têm uma sólida experiência pessoal, ao passo que ao mesmo tempo vê-se que o imaginário da ciência é tão rico no adolescente. Então, a gente está tentando defender a ideia que o adolescente tem uma riqueza de imaginário que poderia ajudar em muito, né? Entrando nessa aventura do conhecimento, e ele levar adiante essa questão do imaginário. Né? Então, não mostrar que não é simplesmente... A gente não traz os conceitos científicos para que eles memorizem, mas para que eles compreendam e passem a recriar, né? E enfrentar essa aventura. Se quisermos evitar que ele se feche, muitas vezes por causa desse fechamento, que ele fracasse no procedimento científico, devemos absolutamente levar em conta as duas dimensões da racionalidade do aluno. É isso que eu falava, né? As duas dimensões. Então, a forma como os alunos vão falar não é a linguagem elaborada, pronta, que o professor já tem. É uma outra linguagem, né? Ele está começando a engatinhar na coisa. Nós demoramos 10 anos para estruturar uma concepção de uma certa ciência. E às vezes, os 10 anos ainda são poucos, a gente vê que tem que aprender muito mais sobre aquilo. Então os alunos estão na primeira aula, né? A gente vê que quanto cada vez mais tem mais conteúdos, eles têm menos tempo para de fato compreender isso. Então esse problema da grande quantidade de conteúdos e o pouco tempo para entender, nos mostra que isso vai gerando um desinteresse, porque ele já não entendeu a primeira aula, né? Ele não entende a segunda, na terceira, ele vai cair da caminhonete. Ele cai da caminhonete, e o professor anda sozinho. E a caminhonete vai chegar no final, né, do semestre com um monte de gente para fazer a recuperação, colocando entre aspas aqui. Os que foram na cabine bem confortáveis são poucos. Então é essa dimensão que está em questão. Então o Lerber, na continuidade, ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer, não se trata de querer ensinar quase tudo, né, fazendo menção a tudo, não é isso. Mas também não se trata de desconsiderar que essa dimensão do imaginário e essa dimensão da poética nos ajude a criar uma outra noção de conhecimento que não é de empilhar conhecimento.
Né? Empilhar, 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 empilhar. Não é só a quantidade do conhecimento, é a qualidade deles. Né? É a relação, é a poesia, é a criação que eles fazem a partir dos conhecimentos ensinados. Então, muitas vezes, Os elos, né? os elos, as relações, né? Esses elos são importantes. Enquanto eles estão fazendo elos, eles estão conosco na viagem, mesmo que às vezes não estão confortáveis. Quando eles param de fazer elos, né, que tu diz, onde é que tu está? Cadê? Porque nós os perdemos. Né? Nós os perdemos assim, imaginariamente. Os seus desejos não estão mais ali. Os seus desejos se foram. Então, é muito complexo essa relação, no sentido, né, que a professora dizia antes, às vezes um olhar, um gesto, uma coisa, conforme você perdeu o aluno, porque você não o reconheceu, você não valorizou a sua narrativa, não inseriu ele, né, dentro do movimento. Então é um pouco desse desafio que a interdisciplinaridade está nos sugerindo. Essa é uma via de discussão, né?